Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa transmissão da nossa igreja. Neste domingo, dia 7 de março de 2021, bom estarmos juntos e podermos estudar a palavra do Senhor, orarmos a Deus, agradecermos pela semana que passou, pelo cuidado do Senhor para conosco. Nos alegramos nesta semana que passou pelo aniversário da Nirlene, esposa do Júlio. Ela completou aniversário no dia 2 de março. E no dia 4, o Luiz Vaz completou aniversário, esposo da Isabel. E no dia 4 também, a Larissa fez aniversário, esposa do Michel. Aos aniversariantes da semana, os parabéns da nossa igreja e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje é o primeiro domingo do mês de março. E no primeiro domingo do mês de março, nós como batistas comemoramos o Dia da Esposa do Pastor. Parabéns, portanto, às esposas dos pastores, de maneira geral. Em especial as esposas dos nossos pastores, em especial a minha esposa, Cris, que a bênção de Deus esteja sobre a vida da Cris como ajudadora no ministério pastoral da nossa igreja. Na segunda-feira, agora, dia 8, também vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher. E antecipadamente já, parabéns às mulheres, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada mulher, cada serva do Senhor, cada membro da nossa igreja, recebam também os nossos parabéns. Nós vamos orar agora e eu queria convidar você a se colocar diante do Senhor. Temos passado uma semana triste, com muitas pessoas enfermas, muitas pessoas morreram, e isso tem entristecido o nosso coração, e só Deus pode derramar o consolo, e vamos clamar por isso. Nós temos muitos pedidos, é um tempo de clamar ao Senhor. Por isso nós estivemos durante essa semana que passou, de segunda até sexta-feira, das 8 horas em diante, orando online. Alguns irmãos aceitaram o nosso convite para orar, mas se você não esteve com a gente, na próxima faça um esforço para estar orando. Precisamos juntar as nossas forças e clamarmos ao Senhor. Temos orado pela nossa irmã Neuza, ela precisa ser restabelecida da saúde. Temos orado pelo nosso irmão Arlindo, esposo da irmã Cecina, que a graça de Deus esteja ali na casa deste servo. O Luiz Vaz tem feito os exames, diagnosticado a sua enfermidade e graças a Deus ele tem melhorado. Vamos agradecer e clamar pela vida do Luiz Vaz. Vamos também orar pela vida do Edelmar. Ele é irmão do Emerson, estava com Covid e graças a Deus já está em casa. Vamos agradecer isso. Vamos agradecer também pela vida da Ana Priscila, esposa do Luciano. Ela estava com dengue e ainda está se recuperando. Vamos orar agradecendo a vida da Rosângela, filha da nossa irmã Rosi. Ela estava com Covid também, já está em casa se recuperando. Vamos orar pela Marcele, a filha da Luciana. Ela precisa estar aguardando uma cirurgia. Coloca isso na sua oração. Vamos orar pela nossa irmã Claudinelli. As suas duas irmãs estão com Covid. Vamos orar por elas. Lembra da Claudinelli? As duas irmãs dela estão precisando da nossa oração. Vamos orar também pelo nosso amigo e irmão Sargento Álvaro. Está com Covid e carece da graça de Deus. Vamos continuar orando pela família do Ariosvaldo, a Luci, toda a família, passamento dele. Vamos estar clamando a Deus
Vamos estar clamando também pela família do Emerson, que faleceu, em especial pelo seu pai, o Antônio Carlos, e os familiares. Vamos agradecer a Deus, porque Deus tem estado conosco. Temos pedido, sim, mas vamos agradecer a Deus. Continuar orando pelas pessoas enfermas, pessoas de idade, como a irmã Rosi, a mãe do nosso irmão Milton Gaspar. Vamos continuar orando pela mãe da Lucy, do Daniel, nossa irmã Nair. Vamos orar pela Edith. A Edith é a mãe do Gerson, ela precisa fazer uma cirurgia. Vamos colocá-la diante de Deus. Então você viu, você está vendo que temos muitos motivos para clamarmos a Deus. Muitos motivos para agradecermos a Deus. E por isso, eu e você vamos levantar um clamor agora. Eu queria convidar você a estar orando comigo. Baixe a sua cabeça onde você está, para tudo agora e vamos nos colocar diante de Deus. Bendito Deus, nosso Pai que estás no céu, entronizado sobre tudo e sobre todos, mas um Deus que chega e vem e nos acolhe, nos recebe e está conosco através do Teu Espírito Santo. Ó Deus, somos gratos e nos alegramos com os aniversariantes. Somos gratos e nos alegramos com as curas, com o restabelecimento da saúde dos Teus filhos e filhas. Tudo isso vem do Senhor e nós dizemos, Deus, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelo Teu cuidado. Mas também, ó Deus, clamamos em favor daqueles que estão sofrendo pela perda de um ente querido. Ó Pai, venha o Teu consolo, aquele bálsamo que só o Teu Espírito Santo pode derramar na vida dessas famílias. Ó Deus, vem e encontra essas famílias, Pai, com a Tua graça, que a Tua presença nesse momento de dor, nesse momento de separação, seja algo especial do Senhor, aquela graça do Senhor sobre a vida dos Teus filhos. Ó Deus, nós clamamos por aqueles que vão fazer cirurgias, estão aguardando cirurgias, ó Deus, que a Tua bênção esteja também sobre eles. Aqueles que estão hospitalizados e sofrendo, alguns em estado muito grave, mas que a Tua mão curadora dentro da Tua vontade seja feita, ó Pai, e nós possamos nos alegrar com essas pessoas, ó Deus, recuperando a sua saúde. E nós oramos sempre, Pai, que a enfermidade não seja impedimento de nós servirmos ao Senhor. A enfermidade física do nosso corpo, mas acima de tudo, a enfermidade da alma, do espírito. Ó Deus, quantos tristes, abatidos, quantos, ó Pai, prostrados à beira do caminho, não tem ânimo para continuar, não tem ânimo para Te servir. Ó Deus, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia da Tua igreja e aviva o Teu povo, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado e o mundo possa saber que há um Deus sobre tudo e sobre todos. Ó Pai, nós clamamos no nome de Jesus. Não temos méritos, não podemos nada, mas é no nome precioso de Jesus que nós oramos, agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus assim esteja abençoando a sua vida. Hoje, primeiro domingo de março, nós vamos celebrar a ceia num culto presencial com 15% das pessoas que podem participar do culto. O culto vai ser realizado às 18 horas. Então preste atenção, às 18 horas estaremos transmitindo o culto ao vivo e você pode participar do culto da celebração da ceia do Senhor. Vamos ao estudo da palavra? Você que tem acompanhado as nossas transmissões, sabe que o tema que nós temos estudado, cartas para as igrejas de ontem, mas cartas para as igrejas de hoje. Nós nos incluímos nas igrejas de hoje. E, portanto, nós temos estudado em especial agora a primeira carta, a carta de Tiago. Ela faz parte das cartas universais, que é
significa católicas, cartas católicas, que significam universais. Temos a carta de Tiago, que nós estamos estudando, a carta de Pedro, a primeira e a segunda, e as cartas de João, primeira, segunda e terceira João, e a carta de Judas. Nós temos estudado Tiago, e alguém já disse, precisamos redescobrir Tiago, porque ela é uma carta muito prática para a nossa vida no dia a dia. Trata da ética, e como precisamos de ética hoje em dia, trata da solidariedade uns aos outros, ajudando, caminhando, orando uns aos outros. Fala da religião vivencial, a religião que olha o próximo, que atende o próximo, que busca salvar e ajudar o próximo. Tiago, portanto, esta carta em meio a um mundo que nós vivemos hoje tão complicado. Uma religião tão mística hoje, é ou não é? Uma religião que tem desvirtuado o Evangelho. E nós precisamos resgatar este Evangelho prático no dia a dia. Tiago nos ajuda. Nós já vimos o primeiro tema de Tiago, como enfrentar as tentações. E vimos que nós devemos enfrentar as tentações com alegria. Provas e tentações com alegria. Vimos o segundo tema, a necessidade da sabedoria. E Tiago diz, quem não tem sabedoria, peça para Deus. E Deus vai dar graciosamente. Nós vimos o último tema, a origem do pecado. Um tema pesado, mas precisamos entender que todos nós nascemos em pecado e somente o sangue de Cristo pode nos purificar de todo o pecado. E hoje nós vamos ver o verso 19 e 20 do capítulo 1, a relação entre o ouvir e o falar. Tema difícil hoje, tema difícil de ser colocado em prática. Então vamos ao texto bíblico, Tiago 1, 19 e 20. Diz assim o texto: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando ele fala homem, ele fala o ser humano, homem e mulher. Portanto, ele diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Se você olhar aqui, ele começa esse versículo falando, meus amados irmãos. Lá no início ele fala simplesmente, meus irmãos. Ele está enfatizando o seu amor àqueles irmãos, a nós, amados do Senhor. Eu e você somos amados do Senhor. E por isso Deus tem essa palavra para mim e para você, para que vivamos de uma maneira que agrade ao Senhor. E também vivamos de uma maneira santa, sóbria, com alegria. E nesse versículo ele diz, meus amados irmãos. E ele repete lá no 16º. Então ele diz ali a primeira orientação dele, todo homem seja pronto para ouvir. Nós precisamos primeiro ouvir e aprender, antes de falar, antes de opinar. O ser humano, de maneira geral, gosta muito de falar, de opinar, e agora nas redes sociais as pessoas começam a falar, muitas vezes sem entender e aprender sobre aquilo que está falando, sem ter ouvido direito aquilo que está comentando. Quando ele coloca aqui, todo homem seja pronto, a palavra pronto no original é, lá no grego, taxis, de onde vem a palavra táxi, que quer dizer rápido. O táxi é um carro que você chama para uma corrida. Vou pegar um carro, um táxi aí para ir de lá para cá, daqui para lá. E quando você busca um táxi, você quer rapidez e ele deve estar
disponível. E é nesta ideia, pronto para ouvir, ele está dizendo, você tem que ser rápido para ouvir e disponível para ouvir. No português, há alguma diferença entre ouvir e escutar. A palavra aqui, quando fala ouvir, é na verdade escutar. Alguém já disse que escutar é uma arte, mais do que simplesmente ouvir. Porque nem todo mundo sabe como escutar de verdade. Quando você ouve, na verdade, escuta mesmo, você está processando aquilo que a pessoa está falando, tentando compreender, tentando se colocar no lugar da pessoa. Existe hoje uma capacidade intensa de cada um de nós para não ouvirmos. Na verdade, uma incapacidade generalizada para ouvir, para escutar o outro. Não gostamos de ouvir o outro, gostamos de falar. Sabe por quê? Porque no fundo nós somos mais interessantes, gostamos de falar de nós mesmos. Você pode olhar as redes sociais, as pessoas falando dela, foi fazer isso, foi fazendo aquilo, mostrando fotos, porque nós gostamos de nos expor, de falar, de nos mostrar. O grande educador Rubem Alves, ele tem um texto interessante chamado A Escutatória. A Escutatória. E ele, nesse texto, ele faz uma reflexão que é interessante a gente pensar. Você vai encontrar vários cursos sobre oratória. Os políticos, aqueles que fazem uso da sua voz, radialistas, pastores, professores, muitos fazem curso de oratória para aprender a falar em público, a falar bem. Todo mundo quer aprender a falar. E Rubem Alves diz, ninguém quer aprender a escutar. Por isso esse curso de escutatória nem existe. Porque as pessoas não procuram e por isso esse curso não existe. Ele diz que nós não aguentamos ouvir o outro. Sem dar um palpite, sem querer opinar, sem assimilar aquilo que ele está falando, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente quer dizer. E nós não escutamos as pessoas. Sabe por quê? Porque nós consideramos que aquilo que ela fala não tem tanta importância. O mais importante sou eu. E aquilo que eu posso opinar na sua vida, aquilo que eu posso, entre aspas, até aconselhar. E essa falta de habilidade de escutar, ela acontece visivelmente. Você pode olhar na internet vídeos, por exemplo, se eles passam de 2 minutos, a pessoa já desliga, já pode ficar ouvindo, mas não escuta. Não está processando mais, porque você não quer ouvir. Muitas pessoas nem sequer terminam de ler o artigo, ou a notícia, ou aquilo que está escrito, para entender no todo, no completo, para interpretar aquilo que foi escrito. Já nas linhas seguintes, já abandona o texto. As pessoas não têm mais paciência para ouvir. Tem paciência para escutar e assimilar aquilo que está sendo falado. E eu volto a repetir, a internet hoje está bombando, mas vídeos acima de 2 minutos, as pessoas nem ouvem, não têm mais paciência para ouvir. E eu queria dizer para você, escutar é uma arte, porque ela dá oportunidade para você conhecer outras realidades, explorar as emoções que muitas vezes você nunca experimentou.
olhar diversos ângulos. Quando você começa a escutar, isso vai colocando dentro de você uma bagagem muito grande. E você pode, depois de processar tudo aquilo, ajudar verdadeiramente a pessoa que está falando. Vale aqui uma ressalva. Muitas vezes, quando as pessoas falam, nós ficamos calados. Não porque estamos ouvindo, não porque estamos escutando, mas porque já estamos processando dentro de nós uma resposta para aquilo que ela está falando. E isso, na verdade, não é escutar. Você já está trabalhando no seu subconsciente, no seu consciente mesmo, aquilo que ela está falando, para você já dar uma resposta imediata. É preciso silenciar por dentro, escutar verdadeiramente. Por isso Tiago, ele fala, esteja pronto para escutar. Porque é algo difícil na minha vida e na sua vida, é ou não é? Por isso precisamos pedir graça de Deus para isso. Você já viu aquele ditado? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Ilustra esse ato de ouvir quando a informação não foi capturada pelo receptor daquele som, é ou não é? Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Ele não escutou, não assimilou, não processou, foi tudo em vão. Pronto para escutar. Eu queria dizer para você que as nossas opiniões, elas valem muito pouco. O que é isso, pastor? Sim, as nossas opiniões, e nós gostamos de opinar, gostamos de dar palpite, porque eu penso assim, porque eu acho assim. As nossas opiniões, elas valem muito pouco, se não pararmos primeiramente para ouvirmos, escutarmos, refletirmos sobre a verdade, seja esta verdade falada, seja esta verdade escrita. Nós gostamos muito de opinar, de falar, quando na verdade não escutamos e não processamos toda a verdade daquilo que foi transmitido a nós, seja de qualquer maneira, através de sinais, através de palavras, através de escritos. O certo e errado, eles não surgem automaticamente na nossa cabeça. Muitas vezes impaciente, louca para comunicar aquilo que nós achamos, o achismo. Isto é muito comum dentro das igrejas até, porque eu acho isso. Dentro das escolas, dentro dos círculos literários, porque eu acho isso, eu acho aquilo. Um achismo sem consistência, porque não parou para processar aquilo que ouviu, aquilo que leu. Não parou para ouvir e escutar a voz de Deus, quando Deus se revela, quando Deus está se mostrando através de tantas coisas, em especial da sua palavra. O grande pastor Rick Warren, ele escreveu, num dos seus livros, ele conta a história de um jovem que procurou o filósofo grego Sócrates. E ele disse, eu quero ser instruído na arte da oratória. Eu quero ser instruído na arte do discurso público. Eu quero ser um líder, eu quero ser um político, eu quero aprender a me expressar, a falar. E ao ser apresentado ao grande pensador, aquele moço nem bem chegou perto do seu instrutor, ele começa a falar. Nem chegou perto do Sócrates como instrutor, e ele começa a falar, desanda a falar, e fica por muito tempo falando. E o seu instrutor, o Sócrates, ele fica quieto, ouvindo, incapaz de fazer alguma coisa, mas como ele não parava de falar, o Sócrates coloca a mão na sua boca e faz com que ele pare. Ele para de falar.
E o Sócrates diz: meu jovem, eu vou ter que cobrar o dobro daquilo que nós acertamos antes de começarmos o nosso curso. E o jovem pergunta: mas por que o dobro? Aí o Sócrates diz assim: porque para você aprender toda a arte de falar, de se expressar em público, antes deste curso, eu preciso dar um outro curso para você. Você precisa aprender a refrear a sua língua. E depois de aprender a refrear a sua língua, você vai então saber usá-la corretamente. É verdade. Nós precisamos aprender a escutar, aprender a refrear a língua para depois começarmos a falar. Nós precisamos ser bons ouvintes. E uma das razões que nós muitas vezes não somos bons ouvintes, sabe qual é? A boca aberta. Quer falar, falar, falar. E alguém já disse que Deus já nos deu 2 ouvidos e uma boca. 2 ouvidos porque nós precisamos ouvir o dobro daquilo que nós falamos. O grande pensador antigo Zenão, ele disse assim: temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca. Assim podemos escutar mais e falar menos. Mas nós invertemos, é ou não é? Falamos e falamos e falamos. E falamos tanta bobagem, tantas palavras que entristecem o nosso próximo, mas acima de tudo, palavras que entristecem o nosso Deus. E a palavra de Deus hoje para você é preciso escutar. Primeiramente, a voz de Deus. Deus é um Deus que comunica comigo e com você. Deus é um Deus que fala ao meu coração e ao seu, através da palavra, através das situações da vida. Deus está falando, mas nós estamos tão ocupados. Nós estamos falando e não ouvimos a voz de Deus. Estamos tão ocupados com as nossas atividades, com o meu dia a dia e não paramos para ouvir, para escutar a voz de Deus. E por isso Tiago diz: você esteja pronto para escutar. Escutar. Eu lembro da história de Samuel. Samuel. E ele corre e não sabia, nunca tinha aprendido, ouvido que Deus falava, e ele foi aprender que Deus estava falando com ele. Meu irmão, minha irmã, esteja pronto a escutar a voz de Deus. A voz de Deus. Deus fala com você. Fala com você. Esteja pronto sempre a ouvir a voz da sua consciência. O que é isso, pastor? Se você é um crente, uma crente fiel a Deus, o Espírito de Deus habita em você. E Ele trabalha na sua mente e na sua consciência, falando ao seu coração, nas tomadas de decisão que você tem que ter na vida, aquilo que você vai falar. O Espírito Santo está nos ensinando, Ele é o professor, o ensinador, a voz da nossa consciência. Esteja pronto a ouvir a voz da sua consciência. O Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Mas também esteja pronto a ouvir a voz do seu próximo. A voz do seu próximo. Aquele que está bem próximo na sua casa, na sua família. E como é difícil, é ou não é? Ouvir a voz do esposo, escutar o que ele está falando. Ouvir a voz da esposa, escutar verdadeiramente aquilo que ela está falando. Como é difícil escutar a voz dos filhos, escutar a voz dos pais. E Tiago diz: esteja pronto para ouvir. E ouvir, escutar, é uma das maneiras de fazer amigos. Quando disponibilizamos tempo para ouvir os outros. E hoje ninguém tem tempo para mais nada, é ou não é? Muito menos para ouvir as outras pessoas.
As pessoas são mais importantes que as coisas. E nós deixamos de lado as pessoas. E Tiago diz, esteja pronto para ouvir. Alguém já disse que existem alguns estilos básicos de ouvinte. Alguns ouvintes são ouvintes julgadores. Ouve, não escuta direito e já julga, já joga o julgamento. Estudos mostram que 17% das pessoas são assim, críticos, negativos, preconceituosos. Escuta para julgar, para criticar, com preconceito, negativo mesmo. Esse é o ouvinte julgador. Mas existe o ouvinte interrogador. E começa a disparar como uma metralhadora, perguntas, perguntas, perguntas. Interrompendo aquele que fala. E não deixa a pessoa falar, pergunta e pergunta e pergunta. E esse é o interrogador. 1/4 das pessoas são assim. Usam esse tipo de abordagem. Mas existe também o ouvinte conselheiro. Quantas pessoas querem dar conselho. Diz que 35% das pessoas se julgam conselheiras. Ouvem apenas o suficiente para fazer uma avaliação. E então passam a fazer exatamente o que pretendiam. Querem dar conselhos. Oferecer conselhos não solicitados. É ou não é? Quantas pessoas se mostram e querem ser conselheiras? Não ouvem, não escutam a verdade, não se concentram em tudo aquilo que está sendo dito, não ouvem o suficiente para poder aquilatar tudo aquilo que está sendo ouvido e depois emitir uma opinião. E quantos conselheiros e conselheiras temos por aí que na verdade não aconselham coisa nenhuma. Mas existe um 4º tipo de ouvinte que é o ouvinte empático. A empatia é se colocar no lugar do outro. Esse sim é o ouvinte que Deus abençoa e que Deus ouve, que Deus ajuda. Elas se colocam no lugar da pessoa que está falando. Ouvem sem preconceito. Demonstram atenção e preocupação para com a pessoa. Esses são os ouvintes empáticos. Têm um verdadeiro sentimento de amor pela pessoa, um interesse genuíno por aquele que está falando. Ouvintes empáticos se sensibilizam e expressam seus sentimentos, prestam atenção até ao tom da voz da pessoa que está falando, para que possam compreender tudo aquilo que ela está falando, o seu sentimento mais profundo. E alguém já disse, quando você for ouvir alguém, tente ouvir com os olhos, olhar as pessoas, como elas se comportam e como é difícil ouvir. Por isso Tiago diz, seja pronto para ouvir. Seja pronto para ouvir com amor. Aquele que segue esta regra não vai explodir em ira. E a palavra de Deus diz ali, não vai, seja tardio para se irar. Quando você ouve com amor, se colocando no lugar da pessoa, a empatia, você vai poder ajudá-la através do poder de Deus na sua vida. Provérbios 15, 28 diz, o coração do justo medita no que há de responder. Vai ouvir, vai escutar com amor, se colocando no lugar da pessoa, analisando todos os aspectos daquilo que está sendo falado, e aí sim vai poder falar. Depois de muito escutar, coração do justo medita no que há de responder. E meditar é parar, pedir a graça de Deus e Deus vai orientar. Mas ele diz, a boca dos ímpios derrama
coisas más. A boca do ímpio derrama coisas más. É preciso, portanto, pedir a graça de Deus. Provérbios 18:13 diz, está escrito que aquele que responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Tiago, ele é muito claro, ele diz, todo homem seja pronto para ouvir. E o meu desafio nesta manhã para você, e eu quero parar por aqui, no próximo domingo nós vamos olhar o outro tema. Agora sim, tardio, demorado, com muita espera para falar. Por isso, a palavra de Deus é muito clara para mim e para você. Quando nós somos prontos para ouvir, quando nós somos tardios para falar, somos tardios então para nos irarmos. E aí o texto diz, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso o desafio nesta manhã, para mim e para você, de uma maneira muito forte, o Espírito Santo está falando ao meu coração, ao seu coração. Todo homem seja pronto para escutar. E eu quero encerrar resumindo, escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus. Pronto, sempre pronto para escutar a voz de Deus, aquilo que Ele tem para você, para a sua vida. Escute a voz da sua consciência, a ação do Espírito Santo sobre você. Mas escute o próximo. Ouvidos abertos para ouvir o próximo, com empatia, com amor, pedindo auxílio do Senhor para ajudá-lo, compreendendo a sua situação e sendo um instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Quando nós somos prontos para ouvir, nós vamos meditar naquilo que ouvimos, vamos ser tardios para falar. E daí vamos ser bênçãos de Deus. Vamos ser instrumentos de Deus para o crescimento das pessoas e para abençoar as pessoas. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira muito especial. Que Deus nos ajude a sermos verdadeiramente prontos para ouvirmos. Em especial, aquilo que Deus tem para nós. A voz da nossa consciência. E escutarmos o clamor do nosso próximo. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Vivemos tempos difíceis e precisamos da Tua graça sobre nós. Como agirmos em meio a tantas dificuldades, em meio a um mundo mau? Pai, dá-nos essa capacidade de ouvirmos, de escutarmos. Pedimos que a Tua graça se revele na vida do Teu filho e da Tua filha. Ó Deus, queremos ouvir a Tua voz. Prontos para ouvir a Tua voz. Pai, queremos ouvir a voz do Teu Espírito falando ao nosso coração, à nossa mente. Pai, ajuda-nos a ouvir o nosso próximo. O clamor de um mundo que morre sem Deus e sem salvação. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoa-nos nesse domingo. Guia-nos nesta nova semana. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus assim nos abençoe. Um bom domingo com a graça e a paz do Senhor. Às 18 horas estaremos transmitindo o nosso culto ao vivo, presencial, com 15% da capacidade do templo. As pessoas já têm feito a sua inscrição para o culto. Você só poderá participar do culto se você está inscrito. Não podemos exceder ao número permitido pela lei. Que Deus assim então nos abençoe. Um bom dia com a graça e a paz do nosso Deus.